Beleza, vamos começar, pessoal. Primeiramente, de novo, bem-vindo a todo mundo. É um prazer estar aqui hoje. Nesse encontro, a gente vai dar uma introdução uma parte mais teórica sobre o que são os agentes de IA, por que eles estão sendo tão comentados, né, nessa bolha de desenvolvimento, inteligência artificial, mas tenham na mente também de vocês que isso não serve para só quem é de tecnologia. O agente de IA ele serve para diversas tarefas que você usa no seu computador, diversas tarefas normais. Você pode usar dentro do seu trabalho, ou dentro da sua, sei lá, pode ajudar você a pagar imposto, pode ajudar você a se organizar mais dentro dos arquivos do seu computador. Tem várias camadas que ele pode te ajudar. E primeiro a gente tem que entender por que ela é tão importante, como ela pode implicar no trabalho de vocês. Então, beleza. Esses são os agentes de A. A gente vai entrar mais a fundo depois num agente chamado Hermes, mas por enquanto a gente vai ficar mais no aspecto geral. Fiquem à vontade assim, de anotar as dúvidas de vocês, que no final da apresentação a gente vai responder, beleza? Então, podem mandar no chat ou no final vocês podem abrir o microfone e perguntar também, beleza? Então, podemos começar já. Só, beleza. Acredito que todo mundo aqui já usou o chat GPT, né? Eu acho que hoje em dia quem mexe em computador basicamente usa o chat GPT. Então, o chat GPT, ele é basicamente um chatbot, né? Então, você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta, um retorno em texto. Existem também imagem, áudio, mas no geral ele vai apenas te dar um conteúdo. Então, vamos lá. Vamos, o ChatGPT é como se fosse um secretário seu, mas é um secretário que não faz nada em si. Ele só tem um conhecimento gigante, né? Como ele é treinado em trilhões aí de parâmetros, trilhões de camadas, ele, ele sabe de muita coisa, ele entende tudo que você está falando, mas ele só te dá o texto. Ele é como se tivesse um secretário que só te fala as coisas. Então, por exemplo, vamos lá. Você quer que o seu secretário mande e-mail. Você não chega lá, quero que você mande e-mail falando sobre isso para tal pessoa. O chat GPT não funciona assim. Você tem que perguntar para o chat GPT, dar o contexto para ele entender o que tipo de e-mail que você quer mandar. Ele vai te dar uma resposta e você mesmo vai ter que chegar lá, botar entrar no seu e-mail, botar o destinatário, botar o assunto, e você só vai copiar e colar. Agora, o que diferencia mesmo a gente é que o agente, além de te dar essa resposta em texto, formular, por exemplo, esse e-mail, ele vai mandar o e-mail por si mesmo. Então, ele vai facilitar esse trabalho muito mais. Gente, como eu disse, eu sei que tem gente de TI aqui, que a gente já viu o formulário, tem gente que não é de TI, mas, cara, não existe, não precisa programar. Você não precisa ser um programador para ter esse tipo de automação hoje em dia a partir desses agentes, beleza? Então, essa é a diferença. Eu acho que ficou bem claro, né? O chat GPT ele vai te dar a resposta, que a gente chama de output, né? Ele vai te dar a saída, mas ele não vai fazer as tarefas por você. O que o agente faz é basicamente isso. Ele planeja aquilo tudo é, e entrega pronto, o resultado pronto. Ele faz exatamente o que você pedir. Então, essa é a grande diferença, né? Pode ir para o próximo slide, Gustavo. Tá bom? Então, é isso. O chatbot vai te mandar tudo em passos. Você vai ter que fazer tudo em passos, basicamente, né? É um único chat misturando suas receitas, planilhas, e-mails sem foco. E já o chatbot, o agente, ele consegue fazer isso tudo como uma única tarefa, né? Enfim, essa é a grande diferença, né? Podemos continuar aí para o próximo slide, Gustavo, por favor? Então, a gente vai entender um pouco mais.
sobre como funciona e como ele pensa, como ele funciona. Um agente, pessoal, ele tem, para quem conhece já o ChatGPT, já estudou um pouco sobre engenharia de prompt, conhece já, vai conseguir ter uma ideia boa já de como funciona um agente, mas se você não tem, também é tranquilo de entender, tá? Então, acho que boa parte de vocês sabem que para o chat te dar melhores respostas, ele é interessante que você dê uma persona para ele, ou seja, uma personalidade, uma identidade para ele. E isso também funciona nos agentes. Um agente, né, você dá um papel para ele. Então, por exemplo, uma coisa, vou dar um exemplo concreto aqui para vocês. Vamos dizer que você quer todo dia fazer um post sobre inteligência artificial no seu perfil do Instagram. É uma coisa que em chatbot você não consegue fazer. Você consegue, às vezes, gerar a imagem, gerar o texto, e aí vai você mesmo no Instagram, todo dia lá postar. Isso pode ser completamente automatizado no agente. Então, para você dar identidade para ele, você chega lá. Você é um especialista em redes sociais, o seu papel é postar todo dia. Você dá essa ideia para ele entender quem ele é. Beleza? É importante, a identidade também serve muito para definir o que ele não pode fazer. Mas daqui a pouco a gente já entra um pouquinho nisso. As ferramentas são o que mais diferenciam um agente de um chatbot. Porque acredito que vocês todos já viram que cada chatbot, né, cada ChatGPT, Claude, Gemini, eles têm a opção de você marcar o arroba. Acho que todo mundo já viu. Se você escrever arroba, você pode conectar com outras Instagram, Google Drive, mas cada uma é basicamente exclusiva e você não consegue fazer isso com todos, né? As ferramentas é o que mais diferencia os agentes. Porque, por exemplo, você pode criar um Kanban, por exemplo. Você pode postar nas redes sociais, como eu tinha dado no exemplo anterior, coisa que você não consegue fazer com nenhum agente. Você consegue postar dentro do LinkedIn. Para a galera de desenvolvimento, cara, eles conseguem mexer com MLOps, por exemplo, DevOps. Eles conseguem mexer em pipelines, conseguem. O escopo dele é tão grande, gente. Eles conseguem administrar o seu YouTube, só para você ter uma ideia. Eles conseguem entender, compreender os analytics, né? Os dados, por exemplo, do seu canal do YouTube. As ferramentas, eles são gigantes. Gente, como eu disse antes, vocês não precisam programar. Isso é tudo por texto. Então, você pode conectar as coisas, tá? Por exemplo, você quer, por exemplo, achar várias notícias atuais e guardar elas no seu Google Drive. É possível, né? E o objetivo, que é o resultado final, né? Que é o que se espera quando você receber. Então, por exemplo, vamos botar aquele exemplo. Eu quero todo dia postar no Instagram. É isso. Você vai explicar para ele o objetivo dele. Ele vai saber, a partir do seu objetivo, da descrição do seu objetivo, as ferramentas que ele tem que usar. Ele já tem lá dentro. O, o agente que a gente vai usar se chama Hermes, né? Ele tem centenas de ferramentas que vão permitir essa integração e que você cruze dados do Google Drive com dados dentro de planilhas, com dados dentro do seu computador. É muito interessante. Podemos ir para o próximo aí, Gustavo. Então, um pouco que eu falei da personalidade, né? A personalidade, dentro dos agentes, a persona, a identidade, a gente chama de alma do agente, né? Você, um pouco do que eu já falei, né? Você define o papel dele, por exemplo, como eu disse antes, um analista de comunicação entre redes sociais, e o mais importante do que você explicar mesmo o que ele tem que fazer ali dentro é você definir o que ele não pode explicar, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo vê aí que dentro do ChatGPT, do Gemini, está sempre ali. Nem tudo que vai ser dito ali é verdade,
E muitas vezes ele vai cometer erros. Então, para você evitar esses erros, é importante você dizer o que ele não pode fazer. Então, por exemplo, você quer postar todo dia sobre árvores. Aí ele vai e posta e faz um post sobre animais. Se ele entendeu uma coisa errada, você tem que delimitar sempre o que, que ele tem que fazer, porque assim ele vai ser mais assertivo. É que nem, sei lá, uma criança. Uma criança, a gente sempre precisa, é importante você falar não, né? É importante você falar não para ele entender o que ele pode e não pode fazer. É mais fácil você dar essa resposta negativa do que você abrir muito escopo, né? Podemos ir para o próximo já, Gustavo. Agora a gente vai entender um pouquinho o ecossistema, né, do agente. No caso, a gente vai apresentar um pouco mais para frente o Ernst, tá? Principalmente no próximo webinário, a gente vai, vocês vão entrar mais em cima do agente básico, que é basicamente o agente que todo mundo hoje está usando para automatizar as tarefas pessoais, né, ou de trabalho. É o Ernst, tá? E a gente vai explicar um pouco, eu vou tentar explicar um pouquinho como funciona ele por dentro, como funciona o ecossistema dele, tá? Vou já dar uma introdução aí da parte do Gustavo, beleza? Então é o seguinte, o, você não vai deixar de utilizar o chat GPT. Aí você pergunta, André, por que você não vai... Isso aqui é outra coisa, né? É um agente, não é mais um chatbot, né? Não, você vai usar o próprio ChatGPT, o próprio Claude, o próprio Gemini para conseguir entender as tarefas e executar as tarefas. O Hermes, o agente, ele só distribui qual ferramenta ele vai usar, quando ele vai usar. É uma sintonia do chat GPT e, por exemplo, né, e o agente. Então, ele serve para orquestrar aquilo tudo. Ou, ou seja, como eu já disse, ele vai entender que ferramenta tem que ser usada e vai botar a LLM para interpretar aquilo, né, os modelos de, de linguagem natural, que é no caso do CP, ChatGPT, Claude, e vários outros, e vai determinar as ferramentas que têm que ser usadas, vai parar elas, chamar outra ferramenta até que isso seja completamente é, resolvido, até que o problema seja resolvido, beleza? Basicamente isso. Se alguém tiver uma dúvida, porque às vezes não fica muito claro, vocês podem perguntar no final, mandar no chat, beleza? A gente está de olho. Então pode ir para o próximo aí, Gustavo. Então, vamos dar uns pré-requisitos para a gente entender o que a gente tem que ter no nosso computador e entender para conseguir botar um agente para rodar, né? Então, a gente tem que entender um pouco o que é a API, que é a chave de acesso, ou seja, para você ter aquele cérebro, né, que eu disse, ChatGPT, cloud, você precisa de uma chave, né, uma senha, como se fosse uma senha, que autoriza a gente usar esse cérebro de IA. Que no caso, o Open seria do ChatGPT, cloud, né, para, por exemplo, enviar, ou, por exemplo, você quer enviar e-mails, né, ele não vai entrar no seu e-mail em si, a gente ele precisa das credenciais do seu e-mail. Então, você seria necessário você ter suas credenciais para botar o agente para funcionar. Mas fiquem tranquilos, gente. Isso é tudo rodado dentro do seu computador em um ambiente seguro. Então, não há risco de você botar suas credenciais ali, seja a sua chave do chat GPT, né, para confirmar o modelo, ou seja, para integrar o seu Instagram, o seu Gmail, beleza? A gente precisa da IDE, que é basicamente uma mesa de trabalho, né? A gente organiza os arquivos ali e passa instruções para o nosso agente a partir. A gente vai usar o anti-grab para isso. A gente vai usar ele para dar instruções. Então, por exemplo, você quer integrar com o Google Drive, você quer integrar com o seu.
o OneDrive, você quer que veja todos os arquivos do seu computador, você vai dar muitos direcionamentos a partir dali. E o terminal, a gente vai usar para conversar. O terminal é aquela telinha preta, né, galera? Eu acho que vocês conhecem. A gente não vai entrar tão a fundo nisso, porque isso é mais para o webinar que vem, né? Um webinar mais prático, no caso, esse aqui é mais teórico, mas já é interessante vocês irem absorvendo essas ideias, beleza? Pode ir pro próximo, sabe? Aí, beleza. Uma coisa muito importante, e é uma coisa que está sendo muito comentada, é um assunto muito comentado, né? Atualmente, é sobre a memória do agente. Tá, galera? A memória do agente, ela é complexa, tá? Ela, ela é toda guardada no seu computador. E, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do post das redes sociais. Ela faz um post que você não gostou. Seja porque ela alucinou, né? Porque as LLMs têm esse problema de alucinar. Ou seja porque você não gostou por um motivo X, Y. Toda vez que você corrigir ela, falar, oh, não gostei disso, mude isso, ela vai guardar na memória dela. Assim como muitas vezes você faz com o seu chat GPT, né? Se você perceber, o seu chat GPT, o seu Claude, o seu Gemini, ele guarda aquilo tudo que você falou. E aqui é a mesma coisa. Só que, de tantas vezes que ele faz aquilo, por exemplo, de tantas vezes que ele faz aquele post, tantas vezes que ele corrige, ele fica excessivamente bom. A memória dele é muito boa. E a galera está trabalhando muito com isso e otimizando horas e horas de trabalho, seja qualquer lugar, qualquer coisa que envolva arquivos, computador, assim, muito rápido, muito rápido. Ou mensagens de disparo em redes sociais, por exemplo. Então, a memória, quanto mais você conversa com ele, mais você corrige ele, melhor ele fica, mais otimizado ele fica, beleza? A gente pode ir para o próximo. Vamos dar alguns casos reais. Eu já citei aqui, mas eu acho interessante a gente entrar mais a fundo em casos práticos. Pode ir para o próximo, sabe? Então, por exemplo, o que foi feito aí? A gente pediu para que o nosso agente fosse um analista sênior de mercado. Então, vamos dizer, a gente tem uma empresa de IA. Todo mundo aqui fundou uma empresa de IA. E para isso a gente precisa de observar, entender o que nossos concorrentes estão fazendo, as novas notícias de IA. E por exemplo, todo dia às 8 da manhã, a gente quer que o nosso agente busque na internet notícias sobre os concorrentes e sobre a em geral e nos mande um e-mail. Bom, todo mundo que usa o ChatGPT sabe que isso seria basicamente impossível para você fazer todo dia. Você tem que ir lá, é um trabalho manual muito grande. Você tem que ir lá, dar esse contexto, fazer ele entender. Você precisa fazer isso somente uma vez e ele vai fazer todo santo dia e ainda te mandar um e-mail, coisa que o ChatGPT não faz. O e-mail, a gente provavelmente, né, olha todos os dias e tá aí. Um exemplo claro aí, responde, ele te dá o resumo das tendências do setor de A, por exemplo. Nova IA anunciado com redução de custos 5% concorrentes. Empresa X lançou Y produto focado no mesmo nicho que o nosso. E aí, por exemplo, aqui ele está falando, acesse o dossiê completo no Drive. Muito, muito, muito interessante. Você pode acessar aquelas notícias, aquele documento no Drive. Pode ir para o próximo, sabe? Outra coisa que eu vejo que está sendo muito utilizado, ele consegue mexer nos arquivos dentro do seu computador. Então, por exemplo, ele consegue entrar nos arquivos, por exemplo, em PDF. Vamos dizer que você quer separar as suas notas fiscais para suas contas de luz, de água, energia. Ele provavelmente esses arquivos vão ter nomes diferentes, não se sabe o que eles são pelo nome do arquivo, né? A IA consegue entrar, desculpa, o agente consegue entrar naquele arquivo, ler aquele arquivo, processar aquele arquivo
analisar ele e botar ele numa pasta, por exemplo, separar ele, o que é muito interessante. Vamos mostrar umas questões visuais no próximo slide. Por exemplo, aí, ele, o que ele falou ali embaixo, o arquivo scan.492, 492, renomeado para MF, nota fiscal, do caso, agência PDF, movido de downloads para notas fiscais. Então, ele viu que ele é uma nota fiscal lá nos downloads, chegou e passou para dentro desse, dessa pasta de notas fiscais. E, gente, aqui é um exemplo curto, mas ele consegue passar horas e horas e horas e horas fazendo isso, tá? Ele, contanto que você deixa o seu computador aberto, ele vai passar horas e horas e horas e horas fazendo a atividade necessária que você pedir para ele. Muitas atividades extensas que você utilizaria horas e horas, ele consegue fazer em minutos, tá? E aí, é isso. Se você vê que ele errou alguma coisa, você volta, fala no que ele errou, na próxima vez ele vai ser melhor ainda. Isso que é o mais interessante, né? E você vê ali, por exemplo, tem a parte do contrato, você tem a parte de notas fiscais. Ele botou uma parte de notas fiscais, né? Ele já entendeu, categorizou, né, aquele PDF e botou dentro da pasta de notas fiscais. Muito interessante. Pode ir para o próximo. Então, aqui acaba a primeira parte do webinário. Então, já anotem suas perguntas, se tiverem alguma. A gente já vai passar para as perguntas mesmo, no final, mas agora, deixa agora para o Gustavo falar um pouquinho mais. Então é isso aí. Valeu, André. Muito top. André, no final, o André também responde as perguntas comigo. Se vocês tiverem, beleza? Já vão anotando aí essa primeira parte. E agora eu vou passar próximo slide, que é arquitetando o agente Cronos. Agora, antes de mim, o André falou bastante sobre que um agente, sobre as ferramentas ali que ele pode, que podem nos conectar ali no agente, como conectar como não, mas que a gente tem que conectar um modelo de linguagem para realmente orquestrar essas ferramentas e ser o agente completo, né? E agora a gente vai botar não a mão na massa, mas vamos arquitetar o agente para a próxima aula a gente realmente colocar a mão na massa, beleza? E o agente que vamos fazer aqui se chama Cronos. E qual é a proposta dele? A proposta fundamental dele é pegar todo dia, ali 8 da manhã, algumas notícias sobre um interesse específico que você tem, por exemplo, esporte, pode ser investimentos, finanças, política, pode ser o que você quiser. Ele vai fazer um resumo das notícias principais desse tópico que você pediu e vai te mandar por e-mail com as fontes, entendeu? Essa é a ideia geral do que a gente vai arquitetar aqui nesse próximo módulo da aula, tá bom? E aí, por que a gente tem que desenhar o agente antes de construir? Isso aqui é muito importante, porque assim como o André fez vários paralelos na aula dele, vou fazer aqui também. Vou fazer aqui um paralelo com construir uma casa, entendeu? Tem gente que realmente pega o bloco de tijolo, beleza, vai lá, coloca cimento, faz uma casa. Mas o correto é que se você quiser fazer um trabalho bem feito, vai funcionar de uma forma correta por muito tempo, com qualidade alta, você tem que desenhar, né? Antes de ir lá e construir. Você tem que pegar, contratar um arquiteto, fazer o desenho da casa, a planta, ter uma visão do terreno, levantar dados e tudo mais, antes de você contratar o pedreiro ou você mesmo ir lá construir a casa, entendeu? Isso é muito importante, porque tem muitos projetos por aí, né, na internet que você vê e eles tentam fazer de tudo. Eles tentam ser um agente de notícias, como eu disse, eles tentam organizar seu arquivo do computador, eles tentam fazer um projeto novo de software, tudo ao mesmo tempo. Só que quando você joga uma tarefa aberta, muito aberta para o IA, chega muito contexto, né? Chega muitos dados. E ela não consegue processar aquilo em boa parte das vezes. Alguns agentes maiores, eles realmente conseguem fazer essas tarefas, só que a qualidade provavelmente vai ser muito menor do que um agente para cada tarefa específica, entendeu? Porque ele tem um contexto ali, uma alma mais, como o André disse, a alma do agente, né? Vai ser uma personalidade dele,
Ele vai ter uma personalidade realmente mais voltada para um objetivo só. Esse que é o importante, entendeu? E a gente fala aqui também de design modular, que é você dividir várias tarefas complexas em agentes com os pequenos e focados, e garante muito mais precisão, né? Assim como eu disse. E os três pilares que toda a gente precisa ter é a identidade, as ferramentas e um canal de ação. A André fez uma prévia disso, tudo mais, só que agora a gente construindo o agente Cronos, que eu já falei um pouco sobre, vamos ter uma visão mesmo de como isso se aplica, né, na prática. Aqui a gente está vendo o fluxo da arquitetura do agente Cronos. A ideia dele é muito básica, como eu disse ali no primeiro slide. Primeiro, ele vai pegar uma ferramenta que se chama Web Search, vai entrar na web, ali no navegador, pode ser o Chrome, que a gente vai ensinar na próxima aula, semana que vem, a setar os parâmetros de como esse Web Search deve funcionar. Ele vai varrer a internet mesmo, vai fazer uma pesquisa igual você faz no Google. 10 principais notícias de finanças da última semana. Ele vai pegar, fazer essa pesquisa, vai atrás do dado, vai entrando nos sites, entendeu? Vai coletando, colocando no arquivo dele, isso tudo ele faz sozinho. A gente não precisa se preocupar, como o André disse, não precisa se preocupar com código, entendeu? A gente vai conseguir fazer o agente do zero, pedir para ele fazer as coisas e configurar ele sem mexer em nada de código, tá bom? E aí depois, a partir do momento que ele pega esse material completo, que ele conseguiu da web fazendo uma pesquisa, que você configurou ele para fazer, ele vai fazer um filtro de ruídos ali. Por exemplo, em muitas páginas de notícias, tem muitos anúncios, né, cara? Tem muitos anúncios ali e imagens que não tem nada a ver. Até às vezes o nome do canal que foi. Depende da sua configuração também. Mas às vezes você não vai querer o nome do canal que tem aquela notícia, só a fonte no final, se você quiser ler mais sobre, né? Aí ele vai filtrar isso para não ter um contexto tão grande, né? E ele não te dá tanta informação inútil que não tem a ver com a notícia. Além disso, ele vai avaliar o contexto. Por exemplo, se pediu ali 10 notícias, no mínimo, para ele te enviar no resumo, sobre finanças. Se ele conseguiu 5 notícias, não está dentro do requisito, certo? Então ele vai ter que fazer outra pesquisa com outras datas. Ele vai dar o jeito dele. Mas enquanto o contexto é, não se encaixar exatamente no que você pediu para ele, Gustavo, seu microfone parou aí. no microfone, Agora tá me voltou. ouvindo? De novo? Beleza? Tá. Voltando um pouquinho, uns 10 segundos atrás, eu estava falando que se ele não tiver o contexto correto a partir do momento que ele está avaliando, ele pode ir lá e buscar de novo, beleza? Ele faz isso tudo automaticamente. Depois que ele tem todos esses dados recolhidos da internet, ele vai para a ação, que é fazer o resumo ali e entregar para você pelo e-mail mesmo, consolidado e formatado. No Antigravity a gente vai dar alguns comandos, né, para fazer o agente de uma forma bonitinha, para entregar o e-mail totalmente formatado em uma linguagem chamada HTML. Então, próximo. Pilar 1 é a gente fazer a identidade e as fronteiras de ação, que a gente já disse, né? O System Prompt que a gente vai mandar pro agente na próxima, pro Antigravity, que é a ferramenta que vai nos ajudar a fazer o agente do zero sem mexer com o código. O System Prompt que a gente vai colocar nessa ferramenta para cunhar e colocar no agente ali é ser um analista de mercado sênior, que o objetivo é varrer a web, extrair apenas as 3 notícias mais impactantes sobre inteligência artificial, sem resumir conteúdos patrocinados ou meramente opinativos, entendeu? E aí, a gente colocou ali para ele se recusar a resumir conteúdos patrocinados ou meramente opinativos, que entra na regra de ouro que o André falou, né? Que é limitar o que a IA não deve fazer. A gente pode ser mais específico ainda, e mais para frente ainda,
recusar, fazer ele não trazer notícias sobre tal coisa que você realmente não gosta de ver, entendeu? Então a gente pode restringir mais ainda, certo? É sobre o que ela não deve fazer. Isso é muito importante, é, porque isso reduz a alucinação dela e restringe ela, assim como eu disse, né? Vamos lá. E aí, vamos lá, como cunhar a alma do seu agente, beleza? Como a gente viu aqui, o prompt, cadê? O prompt ele especifica como o agente deve se portar, né? Como um analista de mercado sênior, pode ser um analista de IA, pode ser um analista de política, pode ser tudo. E o objetivo é o quê? Varrer a web. A gente pode. A gente não precisa fazer isso com a ferramenta Hermes, porque ela é muito inteligente. Ela vai entender que para varrer a web tem que pegar a ferramenta de web search que a gente deu para ela, automaticamente no momento que você fala de varrer a web. Mas mesmo assim, quero deixar claro que a gente tem que especificar que é para varrer a web e extrair apenas as 3 notícias mais impactantes sobre a inteligência artificial, certo? Então, ali no momento que ela pegar a alma dela, ela vai cunhar o prompt do zero para colocar no Web Search, ali na barra de pesquisa do Google e pesquisar o que você pediu aqui, entendeu? E aí, voltando no slide. E aí eu tô voltando ali para vocês terem uma ideia realmente do que é um prompt estruturado, né? E aqui vai até mais específico. Um prompt vago seria pesquisa sobre inteligência artificial para mim hoje. Aí a IA vai trazer links genéricos, notícias podem ser velhas, né? O formato longo desnecessário. Nosso prompt já estava estruturado e agora a gente vai fazer um mais bem estruturado ainda, né? Que é busque as 3 primeiras notícias sobre IA no Brasil com a ferramenta de Web Search das últimas 24 horas, resuma em uma tabela contendo título, resumo de 2 linhas e link da fonte, depois use a ferramenta de e-mail para me enviar os resumos. Aqui vai sair um trabalho excepcional, né, da IA. Quando você faz um prompt extremamente estruturado assim, pode ser que encha muito contexto. É muito bom porque ela vai especificar, ela vai saber muito bem o que ela deve fazer, né? O agente vai saber muito bem o que ele deve fazer, porém, às vezes o contexto pode ficar muito grande, entendeu? O contexto é basicamente a quantidade de informações que a IA vai coletar e vai saber sobre ela mesma. Isso pode ficar muito cheio, entendeu? Só que aqui é extremamente bem estruturado. Você vai precisar de realmente um modelo que tem mais contexto, né? A gente vai ver isso mais para frente, um pouco sobre o que é isso, né? E aí ele vai precisar ter mais contexto para ter mais dados sobre o que ele deve pegar. E provavelmente aqui, dentro dessas restrições, não vão ter tantas notícias quanto iriam ter dentro dessas restrições aqui, né? Desse system prompt mais simples. Então ele pode refazer essa busca, né? Assim como vamos ver daqui um pouquinho. E o pilar 2 são as ferramentas, basicamente, como o André disse, que são as mãos da IA. Pô, a IA tem ali o cérebro, que é o modelo de linguagem, ali que você conversa todo dia. Só que aí, no agente, vai ter esse modelo com as ferramentas, né? É o cérebro com as mãos, com os pés, com um martelo na mão, tudo. Primeiro a gente vai pegar a leitura e busca, como eu disse, o Web Search, que vai navegar na web para o nosso agente Cronos, atrás de URLs, links mesmo, em tempo real, permitindo que a IA acesse sites abertos e leia o conteúdo dela, né? A ação externa vai ser o quê? Vai ser uma mão ali que vai escrever o e-mail. Imagina uma mão ali sua que só escreve e-mail. Vai ser essa ferramenta via SMTP, que é um protocolo assim. Não precisamos saber muito a fundo o que é, mas é um protocolo que vai permitir o seu agente enviar e-mail para você mesmo, tá bom? E a gente vai te enviar mensagens. No nosso caso vai ser só e-mail, só que aí eu coloquei outros exemplos para quem tiver uma imaginação a mais aí. Pode te enviar no Discord, pode gravar em planilhas, pode te enviar no WhatsApp, às vezes, pode te enviar no Telegram, onde você quiser.
Nosso agente aqui, é uma coisa importante falar, nosso agente ele só vai enviar mensagens para a gente. A gente não vai, pelo e-mail, a gente não consegue falar diretamente com ele, né? Então a gente só vai receber coisas. Mas existem outros tipos de agente, como ali o agente que o André deu um exemplo, de organizar pastas no seu computador. Você baixa um arquivo, o agente vai ler o arquivo e vai indexar numa pasta nova, né? Ele vai colocar numa pasta organizada e vai organizar seus arquivos do zero. Você consegue pedir, você consegue atrelar o Telegram como ferramenta para ele. De que forma você vai usar isso? Você pode pegar o seu Telegram, já que ele está conectado, pedir para ele. Você pegou um pendrive, colocou no seu computador, copiou, copiou os arquivos. Você pode, pelo Telegram, falar com ele, pô, aquele pendrive que eu conectei ontem, pegue os arquivos que eu baixei e organize-os e classifique-os em pastas. Entendeu? Você consegue dar uma mensagem para ele fazer. Isso tá um pouco mais na frente, mas é para vocês. Tem muito desenvolvedor aí, né? Tem muita gente que trabalha com tecnologia, para vocês terem uma ideia mais na frente. E não só se limitarem ao exemplo que a gente está dando nesse módulo aqui, entendeu? Depois vem a memória de contexto, né? Que é a leitura e gravação dos arquivos locais para manter o histórico das últimas buscas realizadas. E esse daqui é o trunfo do Hermes. O Hermes vai ser uma ferramenta muito inteligente nesse quesito. Existem outras ferramentas de construir agentes para você, só que o Hermes está realmente muito no topo. Uma delas é o OpenClaw, tem o Odysseus, que é muito recente, né? O OpenClaw já é mais antigo. Só que ao longo do tempo que você vai conversando com esses outros, às vezes eles vão resumindo muito o contexto e vão esquecendo de algumas coisas mesmo. E vão vão abaixando a qualidade da sua conversa, né? Do trabalho dele mesmo. Já o Hermes, ele consegue manter muito bem essa ideia do que está acontecendo e melhorando ao longo do processo que ele vai funcionando e vai conversando com você e vai te enviando e-mail, no nosso caso, né? Ele vai sempre vendo ali. Por exemplo, se tem uma página que sempre entra na sua restrição de e-mail, do que você não gosta de ver, vamos lá, você não gosta de ver notícias sobre árvore. Aleatório, beleza. Mas você não gosta de ver notícias sobre árvore por algum motivo. Na primeira vez, ele pode pegar uma notícia sobre árvore e só depois descartar ela e ter que fazer outra busca para ver se acha coisas que não tem árvore, entendeu? Citada. Depois ele vai aprender isso e quando já tiver árvore no meio da notícia, ele já vai descartar. Então isso realmente deixa ele muito mais inteligente ao longo do tempo, certo? Vamos para o outro slide, que é como a IA executa o ciclo React, que eu já dei uma prévia aqui, eu fiquei meio ansioso de falar, porque eu acho muito legal mesmo essa parte, né? Que é o Reason mais Act. E é o framework de decisão usado pelo Hermes. Primeiro, ele vai pensar, quando você ativa o agente, ele vai pensar, ele, ele vai pegar lá o contexto da identidade dele e tudo que ele já teve de teve de trabalho até o momento que você ativou, se você ativou ele mais de uma vez, né? E ali ele vai pensar, caraca, eu sou um analista de investimentos com ferramenta tal, 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 e eu preciso achar notícias sobre as taxas de juros, né? E aí, lembrando que ele tem a ferramenta, ele vai fazer o quê? A ação. Ele executa a ferramenta chamada Web Search no Google. Vai pesquisar. Notícias sobre taxa de juros. Depois ele vai pegar essas informações, esse tantão de informações, e vai observar. Aí ele recebe os links, os textos da busca, depois vai julgar, entendeu? Ele vai julgar se esses dados realmente são suficientes ou ele precisa buscar mais. E também ele vai julgar se encaixa nos requisitos que você colocou para os dados serem satisfatórios para a gente enviar um resumo no e-mail, né? Como a restrição ali que eu coloquei aleatória, das árvores. Se tem notícia sobre árvore, ele vai descartar essa notícia e vai buscar mais. E aí que entra a,
a o trunfo do Hermes também, né? Que isso aí não é um fluxo apenas, é um ciclo, entendeu? Então, se ele vê que, se ele julgar que não são suficientes os dados, que ele precisa buscar mais, ele vai reiniciar esse ciclo no React, entendeu? Então, não é só um fluxo, é um ciclo mesmo. Um fluxo que tá dentro de um ciclo, né? Beleza. E aí, o pilar 3 depois da gente ter toda essa arquitetura, fazer toda essa arquitetura bonitinha do que é o Hermes, de como funciona e tudo mais, a gente vai ter na nossa caixa de entrada do e-mail o agente Chronos nos mandando: bom dia, aqui estão as principais novidades sobre inteligência artificial que eu encontrei hoje. Tem o lançamento da OpenAI, tem a tendência do mercado, tem as ferramentas e tudo mais. E ele gerou um PDF com todas as notícias ali. Nosso caso aqui não está em anexo, mas no próximo vai ter. E é basicamente isso. Esse é o fluxo de arquitetura e o desenho que eu falei no começo da apresentação sobre o que a gente tem que ter para fazer um agente Hermes. Não é só você digitar ali. Quando vocês verem a ferramenta do Antigravity, vocês vão ficar assim, abismados. É muito poder. O que às vezes a gente pode pensar assim, caraca, não vou arquitetar nada não, vou só pedir para ele fazer um agente e tal, beleza, e colocar para rodar. Mas não é assim. A gente tem todo um processo de desenho, né, de clareza mesmo do que a gente quer que o agente faça, né? Do que nós queremos que o agente faça. E depois para pedir para as ferramentas criarem ele. Mas a pré-criação do agente que queremos é exatamente esse módulo, esses slides que eu dei aula até agora, beleza? E aí, aqui eu coloquei um slide do impacto prático ali, bruto, né? Coloquei as métricas de eficiência e o ROI. O que é ROI? É Return Over Investment, que é o retorno sobre o investimento que você fez. Né? Vamos ver mais para frente que nós não precisamos pagar nada para fazer esse agente e fazer ele executar todos os dias no nosso computador. A nossa API, como o André disse, a nossa chave para pegar as ferramentas que vamos usar para fazer esses agentes são R$ 0, elas são de graça, e a gente vai ter ali mais ou menos 180 horas economizadas do ano. Por quê? Porque quando você vai automatizar uma rotina simples, de ali meia hora de pesquisa, de filtro, leitura, de pelo menos ali 10 notícias, você consegue liberar muito tempo valioso, que no dia parece pouco, né? Mas que você pode preencher com outras coisas que vão te dar mais valor ali do que essa parte de repetição. No final das contas, esse a gente vai executar para você uma tarefa de 30 minutos e você vai ter ali, no máximo, 2 minutos que você vai conseguir ler o e-mail. Você vai precisar de, no máximo, 2 minutos para conseguir realmente ler o e-mail e ver o que importa para você continuar ali tua base de pesquisa ou só de conhecimento, certo? Então, você libera um tempo para outro trabalho. Isso tudo rodando com as APIs open source e modelos muito acessíveis. Se você quiser, como eu disse, se você quiser ampliar esse modelo, às vezes você vai ter que pagar uma chave de API, você vai ter que pagar um pouco. Só que o retorno que você tem sobre o investimento sempre vai ser muito alto, porque vai ser uma parte repetitiva do seu dia a dia, vai ser uma parte repetitiva do seu trabalho que você vai estar automatizando. Muitas ferramentas aí custam no máximo ali, ferramentas boas de LLM custam ali no máximo R$ 1 por semana. R$ 1 por semana você consegue fazer muita coisa mesmo, certo? E era para dar essa visão. Esse slide aqui é muito importante mesmo, para dar essa visão do porquê vocês estão aqui, porque vocês podem ver essa aula e ver como é que quais são os frutos disso, né? E o panorama completo da arquitetura, para a gente dar um resumo, primeiro, pilar, identidade da IA, que são o System Prompt, definir o papel, a identidade, né? E as regras. Depois, o pilar de ferramentas, que é a capacidade de buscar na web e enviar o e-mail. Terceiro, o motor de decisão, que é o ciclo que a gente vai ter, o React, para raciocinar autonomamente. Depois, quarto, que é a entrega de valor diário, que é o relatório limpo, que economiza muito tempo seu, né? Muito tempo real, que você pode fazer, investir em outra coisa da sua vida
em outro trabalho ou na sua família mesmo. E aí já temos ali a arquitetura do agente Cronos pronto para nascer, né? Na próxima aula a gente vai fazer ele nascer, entendeu? Com as ferramentas que vamos já colocar daqui a pouco para vocês instalarem, para a gente ter previamente para a próxima aula, que é o Anti-Gravity e o VS Code, beleza? O projeto teórico está finalizado. Agora você entende mais da anatomia e das ferramentas e do fluxo lógico, né? E aí, na próxima aula, como eu disse, vamos instalar o Hermes diretamente com o Antigravity e fazer a configuração dele. E agora é o encerramento, beleza? Aí podem entrar com as suas dúvidas, por favor. Uma coisa que já foi perguntada aqui, já perguntou, tem como disponibilizar os slides do curso? Tem sim, a gente vai disponibilizar, pode ficar tranquilos. A gente vai disponibilizar pelo Discord, tá? Então, para quem não entra na comunidade do Discord do CIA, a gente vai tanto disponibilizar o material para a instalação do VS Code e do Anti-Gravity, que a gente vai usar na próxima aula, mas também como os slides, beleza? Então, quem não entrou no Discord do CIA, é importante que vocês entrem para acompanhar. Se quiserem fazer perguntas para mim, Gustavo, lá, se tiverem com vergonha de abrir o microfone, pode fazer. Mas é isso. Esperamos você na semana que vem também, mas quem quiser tirar uma dúvida, pode tirar aí, seja por chat, seja por voz, tá tranquilo. É isso aí. E aí Pode também. ir, Gustavo. Beleza. À Aí. vontade, Gustavo. Boa tarde, beleza? Então, é, outra coisa que eu queria falar para vocês, não saírem ainda, rapidinho, eu só queria saber se tinha alguma dúvida, mas como eu disse, a gente precisa de algumas ferramentas previamente instaladas para a execução da próxima aula. Eu vou mandar um drive aqui, ó, no chat, tá bom? Calma aí, rapidinho. Vou mandar um drive com um guia em PDF mesmo. Uma dúvida antes aí, Gustavo vai arrumando aí. O Felipe acabou de fazer uma pergunta. Por que instalar o Hermes do Antigrad? É Beleza. apenas lá onde dá para instalar? Não, Felipe, a gente consegue instalar, por exemplo, pelo próprio site do Hermes ou pelo terminal, mas a gente tá querendo que a gente instale pelo Antigravity 2.0, porque ele vai fazer isso automaticamente e já vai configurar o ambiente completamente. Então, é uma instalação que vai demorar muito menos e bem menos manual, beleza? É, acho que responde essa pergunta, não sei, mas acho que é basicamente isso. Pela facilidade e pela preparação do ambiente. Se fosse para resumir, essa também era a dúvida do Rodrigo. É porque nossa proposta é fazer um curso ali que qualquer pessoa consiga instalar, né? A gente vai, na próxima aula, falar um pouco mais sobre terminal, né? Terminal ali onde a gente ativa o agente e tudo mais. O ideal, assim, segundo a empresa que criou a gente, é a gente conseguir pegar os comandos, colocar no terminal e instalar o agente, certo? Só que o Antigravity facilita muito para as pessoas que não sabem nada de programação. E aí, como o André já disse, né? Vamos usar isso para deixar mais acessível, tá bom? E precisamos do VS Code para quê? O VS Code ele vai ser utilizado para entrar nos arquivos de ambiente, desenvolvimento e tudo mais, e a gente colocar nossas chaves de API. A chave de API, cada um tem uma. Cada pessoa tem uma chave de API, né? Para as ferramentas. Você não pode usar a chave de API do amiguinho, você tem que criar a sua do e-mail, tem que criar do LLM pelo Open Router, vamos ver tudo na próxima aula, e colocar tudo nos arquivos pelo VS Code, entendeu? Porque ele é Aí capaz de ler. a gente vai semana que vem a gente entra mais nisso. Semana que vem a gente entra mais nisso. Exatamente. Estou apressado aqui. Mas, por favor, leiam um PDF e instalem o VS Code e o Antigraft. Eu coloquei aqui no. Então, o Felipe perguntou se seria possível acompanhar a próxima aula com ele instalado no terminal padrão. A gente pode dar uma apresentada, mas a gente vai focar mais nessa do antigraph, né? Como a gente disse, a gente pode, a gente vai focar no antigraph por ser mais fácil, né? Mais acessível ao público, a instalação por lá, mas a gente pode apresentar sim, dar uma passada por cima de como instalar no terminal padrão, beleza?
Então, tá. Não é porque eu não sei se a dúvida dele é essa, rapidinho. Ah, É então, porque eu não sei ele se eu entendi. Aí, é tipo, mas se você tiver o seu Hermes instalado pelo terminal, você consegue acompanhar a aula de boa, tá bom? vai, sim. É. E aí, tá tudo É, bem. pode falar aí, Caio. Caio levantou a mão e... Vai? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Ah, Responder. massa. Cara, eu tenho uma dúvida, assim, em relação, vocês já falaram, mas não ficou muito claro para mim a questão do custo, né? Como é que funciona para você, literalmente em valores, para você ali ter o uso da IA com a API, o consumo de tokens, para você hospedar num servidor ali, né? Sei lá, um AWS, no cloud, no geral, quanto que seria mais ou menos a implementação do agente? Vai depender muito do que você usa, né, Caio? Para tarefas mais simples, vai ser um custo mais baixo, né? Se você pesquisar aí, tem várias tabelas na internet, onde elas dizem mais ou menos o uso por token, né, que ele utiliza, mas muitas vezes, você usar por chave de API vai ser mais barato do você usar o ChatGPT ou o Cloud por chave de API, vai ser muito mais barato do que você utilizar o próprio ChatGPT assinado ou Cloud assinado, né, que vai ser R$ 100 por mês. Então, assim, não vai dar mais de R$ 100 por mês, mesmo que você use ele toda hora, muito, muito. É difícil metrificar, né? Mas, mas é um custo baixo, vai ser um custo baixo, tá? Ainda mais no tempo que você economizar. Deu para dar uma ajudada. Você me perguntou ali como será a presença de hoje. A presença de hoje é mandar o nome de vocês no chat, viu? Pra quem ainda não viu, é isso. Perfeito. Temos mais alguma dúvida? Bem, se não, então, primeiramente eu agradeço o André e o Gustavo, né, pela apresentação dessa primeira aula, né, do webinar, que foi mais conceitual, né, que vai ser base para a nossa próxima nossa parte do seminário, né. Então, muito obrigada, viu, André e Gustavo, foi ótimo. Obrigado. Eu gostaria de reforçar que em breve, até amanhã provavelmente, nós vamos enviar o material didático do curso por e-mail, o e-mail que vocês cadastraram na inscrição. E lembrando, né, que o próximo encontro, Hermes em Ação, acontecerá no dia 30, onde será demonstrado na prática a orquestração de modelos de IA pelo Hermes, passando pelas ferramentas e, por fim, na execução de tarefas, né, como o André e o Gustavo já deram aí a prévia, né? Acho que a gente já ficou nessa expectativa. E em breve nós vamos abrir a inscrição para essa segunda parte do webinar e será divulgada pelas redes sociais do CIA, principalmente pelo Discord. Então, é muito importante que vocês nos acompanhem por lá. Então, em breve, nós vamos abrir essa inscrição para o dia 30 do 7, que acontecerá às 4 horas, de 4 às 5, no mesmo horário. Então, eu acredito que se o André e o Gustavo não tiverem mais algo a falar, acho que a gente pode terminar por aqui. André e Gustavo, alguém Nada. tem... Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Se a gente não tiver, como o André já reforçou, a presença será pelo chat. E nós vamos bater o nome completo e o e-mail com o que foi cadastrado na inscrição. O Ricardo pediu o Discord do CIA. Ricardo, o Discord do CIA tá nas redes sociais do CIA, mas eu vou te mandar um link, tá? Perfeito. Agora, pra você já salvar esse link no momento. Bom que ele já manda aqui, né? E aí o pessoal achar o convite. E lembrando, gente, que o Discord do CIA, ele funciona todos os dias. Nós sempre temos pessoas lá para responder perguntas, fomentar discussões. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, não só sobre o webinar de hoje, mas sobre qualquer outra coisa, podem perguntar por lá, que a gente sempre está disponível. Então, sigam-nos, que a gente sempre tem boas novidades por lá. André, Vou mandar no chat aqui o Discord. Tá? é isso que eu ia perguntar. Tá lá no Instagram do CIA, porque eu também já falo para vocês seguirem, mas o Discord está aqui. Qualquer coisa eu tô lá. Meu nome é André, Gustavo, vocês podem marcar a gente, perguntar coisa pra gente. A gente provavelmente amanhã já vai lançar os materiais
de slide, então fiquem tranquilos, vou mandar aqui agora. Uhum. Então, podem entrar aí, tá bom, pessoal? Mas se não conseguirem pegar agora, ou não conseguirem entrar agora, tiverem dificuldade, tá no Instagram do CIA, beleza, pessoal? Deixa eu mandar o meu e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato por e-mail. Se você quiser colocar o seu também, André, tá aqui, né? Beleza. Beleza. Aí Gustavo enviou. só copiar do chat, colar aí nas suas notas. Qualquer dúvida de links aí que vocês quiserem, pode enviar, tá bom? Tanto no e-mail deles quanto no Discord do CIA, nós sempre estamos disponíveis para responder a pergunta de todos. Então, se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, André e Gustavo, acredito que a gente já pode terminar por aqui. Vamos conseguir terminar bem no horário. Obrigada a presença de todos e presença de todas, e até dia 30, 4 horas, tá bom? Muito obrigado, Parabéns. pessoal. Até Isso. mais. Valeu, até mais. Muito obrigado. Tchau.